Breno, quanto de Moxie eu devo utilizar para meter o shape de vez? Breno, estou usando Repatutida, posso combinar com o Moxie? Estou usando Tizepatida, Monjaro, eu quero utilizar o Moxie. Eu ouvi falar que o Bodybuilder Joãozinho Pro está utilizando e está tendo resultados incríveis. Vale a pena combinar GLP-1 com Moxie? Essa é uma pergunta muito comum aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, mas também lá no direct do meu Instagram. E é uma pergunta que nasce de um problema gigantesco, porque geralmente, quem quer saber quanto tomar, quem quer saber da dose, antes mesmo de entender como funciona todo o sistema por trás de qualquer um composto, é a mesma pessoa que compra, sei lá, uma Ferrari e ao invés de colocar gasolina, ela decide colocar querosene. Ela enche o tanque, ela acerta na dose, porém ela fode todo o resto, entende? Então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre Moxie, tudo que você imaginar, dosagem, do que se trata, quais as falhas metabólicas que ele corrige. E se você ainda acha que o Moxie ele é um suplemento, ele é um peptídeo simples, um hormônio esteroide, uma canetinha para emagrecimento, você está severamente enganado. O Moxie ele não é um simples peptídeo, tá? Então esqueça tudo que eles te falaram, esqueça aquele podcast do Bodybuilder Pro falando que está utilizando diversos compostos e que o Moxie funcionou no meio de 10, 20 peptídeos. Ele não sabe o que está funcionando, então não queira copiar protocolo de atleta profissional, beleza? E não ache que o Moxie ele é tipo um Ozempic, né? Uma canetinha que vai mudar ali o seu funcionamento, vai mudar a sua estética, tá? Você não pode olhar sobre essa ótica. O Moxie ele é simplesmente a chave que você precisa ter em mãos para você assumir o controle de toda a sua biologia. Basicamente, ele vai reprogramar todo o seu sistema. É a mesma coisa de você pegar o seu iPhone antigo, travado, sempre lotado, não tem armazenamento igual o meu, levar lá na Apple e trocar pelo iPhone 17 de última geração, Pro Max. Então você troca todo o sistema e você tem algo muito melhor para trabalhar. É a mesma coisa que o Moxie faz com a sua biologia. Eu vou te explicar o que é o Moxie de verdade, como ele usa o DNA que você herdou da sua mãezinha para resetar todas as suas células. Eu vou te mostrar basicamente a diferença técnica entre o Ozempic e qualquer outro análogo de GLP-1. E no final desse vídeo eu vou revelar também um protocolo sequencial para você reparar algumas dosagens subestimadas. Então, para você entender como funciona o Moxie, a gente precisa, né, antes de mais nada, igual eu faço em todos os meus vídeos, contextualizar. E não adianta me xingar nos comentários, falar que o vídeo é longo, fala pra caramba. Eu saí do Instagram e resolvi, saí de, entre aspas, né, eu resolvi vir pro YouTube para fazer esses vídeos, justamente porque aqui eu tenho um tempo maior para explicar. Então, se você está buscando conteúdo rápido e raso, volta pro Instagram, pro TikTok. Eu opero no Instagram, tem mais de 50 mil pessoas lá me seguindo. Então, se você quer conteúdo rápido, vai para o Instagram. Se você quer aprofundar, entender toda a biologia, todo o mecanismo, todo o sistema por trás de todos esses peptídeos que eu explico aqui incansavelmente no YouTube, você precisa ter paciência. Ou então você aperta em algum canto aqui na tela e acelera o vídeo. A maioria dos casos que eu recebo lá na minha consultoria é a grande maioria da galera destruída, falando que não sabe mais o que fazer, que já consultou com vários médicos, com vários coaches, já testou diversas dietas, protocolos, treina todo dia, faz cardio todo dia, porém, o corpo dessa pessoa, os resultados, eles estão travados. E não é falta de foco, de mindset, não tem aquele papo motivador de coach motivacional, de personal, de treinador que fala que você está faltando foco. Nem sempre o problema é esse. Às vezes o problema ele está um pouco mais profundo e aí precisa de ter uma investigação mais profunda, obviamente. Então, geralmente, quando essa pessoa se enquadra nesse cenário onde ela tenta de tudo, mas nada funciona, o que falta não é foco e mindset. Pode estar faltando uma inteligência mitocondrial, beleza? Eu tenho 35 anos, né? Eu planejo chegar aos 100 anos de idade com vigor, né? Correndo, treinando, no shape. E eu não compactuo com aquela ideia de que envelhecer é algo natural e você começa a decair, você tem que aceitar porque esse é o destino, tá? Só para você entender um pouco mais, né? Então, esse vídeo, ele vai de fato mudar a sua concepção sobre longevidade, do quão importante é você cuidar de todo o seu sistema operacional a nível metabólico, tá? E nós vamos bater nas 3 falhas biológicas que são responsáveis por quase todas as doenças degenerativas que atacam a sociedade, beleza? Não é um vídeo de hype, não é um vídeo onde eu vou fantasiar muitas coisas, eu simplesmente quero esclarecer toda a ciência por trás do composto para que você tire o seu corpo dessa falência absoluta e comece a assumir o controle metabólico de todo o seu organismo.
Então, como eu já disse, nós vamos bater nas 3 falhas sistêmicas. E antes de entregar a solução, o protocolo, né, as doses, você precisa entender por que o seu corpo está travado. Porque de nada vai adiantar ter qualquer peptídeo na mão quando você não entende, né, o problema por trás, a raiz que causa todo esse colapso sistêmico que você está enfrentando. E a verdade, ela é brutalmente simples. Todas as doenças que você teme e essa falta de energia que você sente, ela basicamente se origina de 3 falhas metabólicas e todo o resto é apenas o sintoma, mas não a causa raiz. Então, começando do início, falha número 1, resistência periférica à insulina. E aí então eu vou entrar com algumas analogias para facilitar o entendimento. Pensa que as suas células, elas são adolescentes rebeldes. Eu não tenho filho, mas eu já fui um adolescente chato pra caralho, né? Então, imagina que, caso você tenha filho, adolescente, ele tá trancado no quarto, né, com aquele fone com cancelamento de ruído externo, o Spotify lá no máximo, escutando, sei lá, Anitta, qualquer merda que essa geração Z escuta hoje em dia. E a insulina é o pai que tá lá batendo na porta. Abre essa porta, vai estudar, vai fazer o seu dever de casa, ajuda a sua irmã no dever de casa dela, ajuda a sua mãe, coloca o lixo para fora. Porém, esse adolescente com fone de ouvido, ele não abre a porta. O pai está espancando a porta, porém, o adolescente com fone de ouvido, ele nem sequer escuta, ele não abre a porta. Então, lá do lado de fora, o que acontece com a glicose, né? A nossa moeda básica de energia? Ela fica trancada do lado de fora do quarto. Então, ela começa a acumular no corredor, que basicamente é a sua corrente sanguínea. E presta atenção, a glicose parada no seu sangue, ela não é sinônimo de mais energia, é sinônimo de você começar a foder todas as suas artérias. O seu pâncreas, né, o pai, ele começa a gritar cada vez mais forte, ele começa a bater, produzindo mais insulina, porém a porta, ela continua trancada. E isso não é um probleminha, isso é um pesadelo logístico que, consequentemente, vai te levar a uma das principais doenças degenerativas, diabetes, entende? Falha número 2, inflamação sistêmica. E aqui a explicação vai ser um pouco mais simples, caso você tenha jogado Counter-Strike. Friend Fire, fogo amigo, né? O seu sistema imune, ele deveria ser um sniper de elite. Eu adoro essa analogia com sniper de elite, né? Porque o que o sniper de elite faz? Ele atira no alvo, ele não erra nenhum tiro, ok? Ele identifica o vírus, ele elimina o problema e depois ele vai tomar o seu café, ele vai tomar uma água, ele vai descansar. Mas geralmente, o que está acontecendo dentro do seu corpo, nesse exato momento, enquanto você me assiste, é basicamente um tiroteio descontrolado, né? O seu sistema imune, ele está confuso, ele está alucinado e ele começa a atirar para tudo quanto é lado, nas suas articulações, ele atira no seu cérebro, nos seus vasos sanguíneos. Basicamente, o seu corpo, ele acha que ele está em guerra durante 24 horas, durante o dia inteiro. E o que basicamente uma guerra, ela consome, né? Além de vidas, recursos. Você vive inchado, retido, cansado, porque o seu corpo ele está 24 horas por 7 gastando energia, lutando contra ele mesmo. Então entenda que essa falha, ela também causa diversas outras doenças. E agora partindo para a falha número 3, que você vai perceber que está tudo interligado. É um ecossistema merda que se retroalimenta. Falha número 3, falência de ATP. Suas mitocôndrias, eu sei, você já sabe, as mitocôndrias, elas são as usinas de energia da célula, né? São elas que produzem energia. Me acompanha nesse raciocínio. Você não está simplesmente cansado, você está quebrado, você está falido em nível de energia. Cada processo que é para te manter vivo, pensamento, seus treinos, o seu piscar de olho enquanto você assiste esse vídeo, gera ATP, né? Então essa falha na produção de ATP, ela afeta consequentemente todos os seus processos metabólicos. E quando você tem essa falha na produção de ATP, o seu corpo ele entra basicamente em modo de emergência. É como se você apertasse lá no celular economia de energia e tudo começa a ficar reduzido, a luz da tela cai e o sistema ele começa a operar de uma maneira econômica. E tudo isso é o núcleo do envelhecimento, não é simplesmente o tempo passando, né? É falha metabólica, é falta de energia. E vários médicos, eles tentam te calar colocando uma pílula, né? Que basicamente vai tratar o sintoma, né? Vai te dar um gás, porém não está tratando a causa. É a mesma coisa de colocar um band-aid no tiro de 762, né? Não vai dar certo. Mas o que eu vou te explicar agora, você vai conseguir entender por que o MOTS-c ele é tão importante, porque ele vai diretamente lá na raiz do problema. E talvez ele seja o único peptídeo que eu queira utilizar para o resto da minha vida, porque ele atua nessas 3 falhas biológicas, entende? A título de curiosidade, antes da gente aprofundar, o MOTS-c ele foi descoberto lá em 2015, naquela época em que os peptídeos eles estavam em alta aqui no Brasil.
era muito fácil de você encontrar alguns peptídeos. Você comprava pela internet, ele chegava na sua casa às vezes em menos de uma semana, bizarro. Mas voltando, né, quando o MODS-C ele surgiu lá em 2015, os pesquisadores, né, os cientistas, a galera começou a perceber que dava para melhorar muita coisa em relação ao metabolismo e diversos outros fatores correlacionados. E se você matou todas as aulas de biologia lá no ensino médio, não tem problema, eu vou te explicar. Mas a sua professora, ela deve ter te dito em algum momento que a mitocôndria ela é responsável por produzir ATP, adenosina trifosfato, né, a moeda de energia que a gente faz qualquer atividade, o batimento do seu coração, o piscar dos seus olhos, enfim. Ela estava certa, porém é uma análise rasa. Hoje em dia a gente já sabe que as mitocôndrias elas atuam em várias outras frentes. É tipo um soldado universal que faz tudo. As suas mitocôndrias elas não são só responsáveis por produção energética de ATP. Ela reduz a inflamação crônica, ela controla a glicemia do seu sangue e ela também conversa diretamente com o seu cérebro. Partindo para uma análise mais profunda da mitocôndria, né, se trata de uma organela que ela tem o seu próprio DNA. São praticamente 17 mil pares de base de um DNA que você herdou exclusivamente da sua mamãe. É o código de legado que a sua mãe te deixou rodando em cada célula do seu corpo. E dentro desse código existe uma sequência de 16 aminoácidos. Gravem isso, 16 aminoácidos. E isso é um peptídeo de comunicação reversa. Pensa nesse peptídeo de 16 aminoácidos como se fosse uma mensagem de WhatsApp que a usina de energia, a mitocôndria, manda para o núcleo da célula dizendo: liga essa porra agora. O sistema está em colapso, o metabolismo está lá no chão, nós estamos sendo bombardeados por estresse e eu preciso de reforço imediato. Qual o nome desse peptídeo de 16 aminoácidos? MODS-C. É ele que chega com dois pés na porta, lá no núcleo e começa a regular toda a expressão genética. O MODS-C, basicamente, ele atua direto no complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons. E por que isso é importante, Breno? Porque quando você começa a envelhecer, esse complexo 1 ele perde 40% da sua função. E aí você fala, pô, Breno, mas eu tenho 60%. Pensa em 40% do seu salário todo mês sendo retirado da sua conta, tomado. Óbvio que é um número significativo. Então, esses elétrons começam a vazar, né? Eles produzem radicais livres, ROS, basicamente, e eles começam a atacar a sua própria célula. Então, vazamento, ataque, é um ciclo que se retroalimenta, é um ciclo de autodestruição. Só que o MODS-C, ele não para por aí. O MODS-C é descontrolado, ele ativa a PGC-1-alfa. E quando eu falo em PGC-1-alfa, não se trata apenas de uma proteína, presta atenção nisso. PGC-1-alfa, ela é como se fosse o mestre de obras da sua biologia. Pensa comigo, não adianta você ter o melhor combustível, o melhor peptídeo do mundo rodando no seu organismo, se as suas usinas de energias, elas estão velhas e despencando, caindo aos pedaços. A PGC-1-alfa, ela é um comando que chega na célula com um projeto de expansão, né, debaixo do braço, como se fosse o mestre de obras. Para essa porra toda, nós vamos dobrar o tamanho dessa fábrica agora, tá? Então, ela basicamente obriga o seu corpo a fabricar novas mitocôndrias, mitocôndrias maiores e mitocôndrias muito mais potentes em sua função. 3 benefícios. Percebam como a PGC-1-alfa, ela é de fato o mestre de obra da sua biologia. Isso não é informação que eu tirei da bunda, tá? A ciência já provou isso por A mais B. Um estudo de Lee e colaboradores publicado em 2015 na revista Cell Metabolism, que praticamente é a bíblia de toda a bioenergética, mostrou que a utilização de MODS-C aumentou em 40% a produção de ATP nas células. Pensa nisso. 40% a mais de energia disponível. É bizarro. 40% a mais de energia disponível. Se você ainda não sabe o que é 40% a mais de energia disponível, pensa em você subindo um morro íngreme. Pô, meu ar tá no 25, tá quente. E você tá subindo esse morro com um Fusca. E aí você troca esse Fusca e pega uma BMW esportiva. Meu sonho é ter uma BMW esportiva, né? Sei lá, motor V8, eu não entendo de motor de carro, mas pensa em trocar um Fusca, subir na ladeira por uma BMW esportiva. Então você tem um aumento de potência absurdo, o seu teto de performance, né? Você estava performando até aqui, porém esse teto ele subiu, então agora você está operando em outro nível. O seu corpo ele volta àquele auge metabólico lá de quando você tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 35 anos de idade, quando eu tinha 20 anos eu estava no exército. Eu servi no CPUR e eu pulava de caminhões em movimento e não tinha nada, bicho. Eu me recuperava muito bem, eu conseguia correr, eu conseguia fazer barra fixa, eu fazia trocentas flexões de braço. A minha energia era o auge. Você me entende o que é operar, né, em um corpo que se assemelha aos seus 20 anos de idade. Fazendo uma correlação direta ou indireta
com o GLP-1 para você entender mais a fundo como que funciona o MOTS-c. Pensa no Ozempic, tá? O que o Ozempic faz? Você já está cansado de saber, tem vários vídeos meus aqui no canal explicando isso. O Ozempic, ele basicamente, ele controla a entrada de energia, a entrada de comida, né? Ele fecha a sua boca, ele manda você colocar o garfo na mesa e parar de comer. Ele atrasa o esvaziamento gástrico, o que facilita a baixa ingestão de calorias. Então você começa a emagrecer por conta de uma baixa ingestão de comida. Porém, o MOTS-c, você já entendeu que ele regula a sua eficiência, ele te faz gastar mais e melhor. Então, um não atrapalha o outro, né? Como se fosse Romeu e Julieta, eles foram feitos um para o outro, eles não competem entre si, beleza? Não é a mesma coisa de você fazer cardio antes de fazer musculação, né? Não tem efeito concorrente, eles se completam. Enquanto você tem um análogo de GLP-1 controlando toda a carga de comida que entra, você tem um MOTS-c que garante que a sua fábrica interna, ela bota fogo em cada caloria de maneira precisa, igual quem? O sniper. E aqui vai um breve recado. Isso aqui não é recomendação, não tem efeito de triagem, de diagnóstico, são simplesmente dados observacionais. E caso você tenha uma tartaruga em casa e você quer cuidar dessa tartaruga, não, você tem 3 tartarugas em casa, tá? E você vai entender por que você tem 3 tartarugas em casa. E você quer melhorar, né, a função dessas tartarugas. E aí você começa a pensar, qual dose utilizar na minha tartaruga? Bom, vamos lá. Existem alguns relatos, né, desse protocolo sequencial que eu falei, que eu vou revelar para você, né, focado no reparo total de todo esse sistema que nós vamos dividir por fases. Então, fase 1, semana 1 e 2, a gente precisa focar em limpeza e combustível. Então, o que eu recomendo, caso você tenha alguma tartaruga, 3,5 mg de MOTS-c mais 50 mg de NAD+, dia sim, dia não. O MOTS-c, ele sinaliza e o NAD+, ele entra para abastecer todo esse sistema. Fase 2, entre as semanas 3 e 8, você mantém a base e aí você adiciona o SS31. O SS31, ele é como se fosse um pedreiro. Basicamente, ele estabiliza a membrana da mitocôndria para que comece o reparo lá daquele vazamento de energia. Mas como a gente traz essa lógica para uma realidade da nossa tartaruga, porque esse foi um protocolo mais amplo, né? Vamos supor um protocolo mais simples, dentro de cada nível da sua tartaruguinha. Então a gente vai dividir em 3 níveis de necessidade técnica. Dose de entrada, tartaruga iniciante. Pensa naquela tartaruga que está ali com o metabolismo mais lento, preguiçosa. Você quer dar só um tapinha na bundinha dela para ela começar a andar, né? Às vezes essa tartaruga ela está com uma certa sensibilidade à insulina. Então, geralmente, para essa tartaruga iniciante, algo interessante, 5 mg de MOTS-c, apenas para um suporte leve e manutenção. Para a tartaruguinha um pouco mais fadigada, né? Um pouco mais cansada, a gente entra numa dose intermediária. Se você treina e do meio do treino para o final você começa a fadigar, talvez você seja essa tartaruga intermediária, entende? Então, se você é esse cara que não consegue sustentar uma performance boa durante o treino inteiro, algo em torno de 10 mg por semana, de maneira às vezes fracionada ao longo dessa semana, você vai começar, né, a sentir que a biogênese lá da via PGC-1-alfa, ela reconstrói o motor e te deixa um pouco mais performático, entende? Agora um protocolo de resgate, pensando naquela tartaruga que está absurdamente zoada, ela sofre com aquelas 3 falhas biológicas que eu citei lá no início do vídeo. Aí a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais agressiva, 15 mg por semana, atrelando ao NAD+, para dar aquele substrato energético, né? E você ter uma intervenção que atua em todas essas frentes. Porém, um aviso importante, não passe de 20 ou 30 mg por semana, porque existe um risco, né? Se você escala em doses acima de 15 mg, o seu corpo ele começa a entender que aquele excesso ele é autodestrutivo. Então ele começa a reconhecer o peptídeo como um invasor e ele começa a atacar, entende? Então não é o excesso que vai te dar mais resultado, mas sim acertar a dose e entender o contexto por trás. E nesse momento você deve estar se perguntando, Breno, eu entendi tudo que você disse, porém eu não sei aplicar isso para minha individualidade, para minha rotina, para aquilo que eu preciso. Para isso é muito simples, eu vou deixar anexado aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da minha consultoria, onde a gente faz toda a análise dos seus marcadores e possíveis correções, exames,
A gente colhe uma anamnese bem detalhada sobre a sua rotina, frequência de treino. Eu balizo toda a parte de periodização de treino, eu organizo o seu treino a longo prazo, porque o treino, sim, ele é importante para que todo e qualquer peptídeo ele consiga atuar. Você precisa organizar o ambiente interno. A sua dieta, a anamnese, você diz o que você gosta de comer, o que você não come de jeito nenhum. Eu estruturo toda a dieta, eu e minha equipe analisamos todas essas variáveis para te entregar um plano totalmente alinhado com a sua realidade. Treino no aplicativo, dieta flexível, onde você mesmo consegue ajustar e, claro, leitura, correções e possíveis ajustes. E, claro, se faz ou não sentido a utilização e em qual dose utilizar. Qualquer um desses peptídeos para otimizar tudo isso que a gente vai organizar e te entregar aquele plano que você precisa para desbloquear o físico que você busca há tanto tempo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, comenta, encaminha para um brother, para uma amiga que precisa entender tudo isso, que precisa saber disso. E claro, se inscreve no meu canal. Eu saí um pouco do Instagram, vim para o YouTube. Eu preciso dessa força para que o meu conteúdo seja entregue para mais pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo. Ah, detalhe, deixa aqui no comentário o que você gostaria de saber, qual vídeo que eu devo fazer. Dá uma dica, escreve aqui. Breno, fala sobre SS31, fala sobre treino, qualquer coisa. Tamo junto, valeu.